Que bom vocês aqui. Como é que tá meu áudio? Meu áudio tá bom? Faça um sinalzinho de legal se o áudio estiver bom. Vocês estão me ouvindo nitidamente? Como é que tá meu áudio? Tá bom? Ana Paula já disse que tá bom. O Edilson, a Alessandra, estamos entrando. José Cleito, Gislaine, Socorrinha, Socorro, Tojo Pedreiras, Adriana, Presente Dutra, Leandro, o Zebra, Zaldir, vamos entrando, vamos já começar a nossa live. Hoje nós temos um assunto muito bacana, um assunto maravilhoso para conversar com vocês hoje. E para conversar sobre isso, nós temos também uma pessoa muito especial. Eu puxar um pouco agora para minha sardinha, né? Hoje eu vou ter a honra de estar aqui com o meu pastor, pastor Juscelio, homem de Deus, um homem de Bíblia. E hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje. É fé, né? Fé em tempos de crise, tá? Eu já vou procurar ele para me adicionar logo, porque a gente não pode perder tempo. Tá bom? Deixa eu procurar o pastor Juscelio aqui. Ele está com o Instagram da Primeira Igreja Batista. Deixa eu adicioná-lo. Achei. Adicionando. Jorge Barros, David aí também. Eduardo, Lemon, vereador entrando. Opa! Tudo bem, pastor? Acho que até... Tudo. Deus abençoe, meu irmão. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem. O pessoal está ouvindo bem Pronto. também? Como é que está o pessoal aí? Estão ouvindo bem o pastor? E aí, o pessoal está... Tudo bem? Seja bem-vindo. Ok, dá um sinal. Seja bem-vindo, tá? Que bom tê-lo aqui para bater um papo. E eu estava falando aqui Prazer. da importância desse tema nos dias atuais, né? Sim. É um prazer, né? Posso deixar aqui claro essa nossa gratidão a Deus por compartilhar desse momento, Marcelo. O tema é excelente para esse momento, principalmente, e é só gratidão, né? Gratidão a Deus. A minha oração é que Deus nos dê um bom momento aqui e todos que estejam aqui nos acompanhando também possam ser edificados, viu? É um grande privilégio. Deus te abençoe. A nossa. Pastor, fé. Fé. O que a Bíblia fala sobre fé, pastor? O que é fé? O que realmente é fé? Muito bem, muito bem. Olha, a Bíblia Sagrada nos dá muitos exemplos, né? Nem a própria teologia, se eu posso dizer assim, esse tema é muito grande, porque é algo que Deus produz na gente, é algo que Deus nos proporciona, e assim como Deus é algo muito grande. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, né, nós temos uma definição de fé, de que, assim, de maneira muito simples, a fé é uma convicção, a certeza de coisas que não se veem, e é uma convicção muito profunda, mas ela não é uma convicção no vazio, entendeu? Uma convicção no vazio. Isso partindo da Bíblia Sagrada, né? Utilizando, por exemplo, Hebreus, no capítulo 11, que é o texto clássico, né? Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Eu até sugiro que você possa ler aí para os nossos amigos, nossos irmãos que estejam aí com a gente. Hebreus 11, 1. Só para que eles possam... Exatamente, aí eu parto. Pronto, Hebreus 11 diz o seguinte, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Travou? Tá travadinho. Vê de novo aí. Fraga, cadê o Fraga? O Fraga, tu prometeu que ia travar. Vocês me ouvem bem? Eu tirei o fone. Hebreus 11, Mais livre assim. é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se Exato. veem. Muito bem.
É interessante, porque se a gente ficar só com esse versículo, a gente fica, sim, mas é a prova de quê, para onde, para que caminho, né? Porque logo a fé, dentro dessa perspectiva, podia ser qualquer coisa, né? A fé em que vai acontecer qualquer coisa, e bem, como você bem falou, a fé do que a Bíblia diz. Então, quando Hebreus fala que a fé é isso, é essa convicção, esse olhar para frente, ela olha, obviamente, ela se baseia, a natureza dessa fé é os conteúdos da Bíblia Sagrada, a revelação que Deus deu a homens e assim descreveu na Bíblia Sagrada como conteúdo que é o alicerce da fé. Então, o que que nós enxergamos na Bíblia Sagrada? Enxergamos todas as promessas de Deus, tudo que Deus fez, e a nossa confiança está na certeza de que Deus, assim como agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Acredito nisso de maneira tão clara, e entendo que essa fé bíblica ela é fundamental para o enfrentamento da vida. Como o nosso tema é a fé em tempos de crise, essa fé nesse Deus, único Deus verdadeiro, e que é descrito nas páginas da Bíblia Sagrada, e essa descrição é, de fato, o alicerce, a convicção que temos, é fundamental para nós. Eu quero acrescentar, tu vai me cortando aí, porque eu tenho um problema, eu falo demais, né? Aí você vai me cortando, aí o pessoal aí vai fazendo perguntas, e aí você vai mediando, vai mediando. Tá. Por favor. Mas, vou seguindo? Conclua o raciocínio. Vou concluir o raciocínio, beleza. Só para que o pessoal possa pontuar, a fé ela não é um pensamento positivo. Ela vai dar certo. É um pensamento positivo, por mais que seja benéfico. Né? Não é uma mentalização, né, positiva. A fé, por exemplo, não é um salto no escuro, como, por exemplo, a filosofia, algumas pessoas pensam. Na verdade, a nossa fé, a fé cristã, a fé bíblica, ela é a certeza de que o testemunho daqueles que foram testemunhas oculares dos eventos que ocorreram é verdadeiro. Ou seja, a nossa fé ela não é irracional, se assim posso dizer. Ela não parte do nada. Porque se partisse do nada, seria o que antigamente se pensou, e até a igreja cristã ao longo dos séculos condenou, que foi a questão do fideísmo, ou seja, não é apoiar a nossa fé no nada, sem que haja uma argumentação lógica, inteligível. Ou seja, eu creio porque eu creio e acabou. Não, não é assim. O que acontece? Se a gente olhar para a Bíblia, que finaliza essa primeira coisa, essa introdução aqui em relação à fé, por exemplo, os apóstolos morreram. Morreram. Aí você quer me dizer que eles morreram por nada, sem que aquilo de fato fosse concreto? Ó, só uma colocação do Novo Testamento, de João, ele vai finalizar lá no capítulo 20 o seu texto, dizendo o seguinte: olha, Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, mas esses aqui são suficientes para que você creia que ele é o Filho de Deus, é o Cristo. Ou seja, a fé de João não era fruto do vazio, mas era objeto de tudo aquilo que ele enxergou, da materialidade dos milagres que ele vivenciou. Então, a nossa fé também não é um salto no escuro, é a convicção de que o que a Bíblia diz é verdade. E o tema é tão oportuno, pastor, porque quando você liga um jornal nos dias de hoje, né? Ou abre uma página de internet para ler notícias, você vê notícias como 600 mil empresas fecharam até hoje. 10 milhões de desempregados ficaram nos últimos 30 dias. Né? Então, nós como cristãos, nós como temos a Bíblia, né, como nossa base, nosso fundamento, nosso manual, né? Eu até falei na live passada que tudo tem manual, né? Bicicleta tem manual, o computador tem manual, e nós temos um manual também, né? Que é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia. Dela que a gente busca, dela é a nossa fonte. E na Bíblia nos conforta quanto a isso, né? E para fechar essa parte da fé, para nós partirmos para o nosso tema que para nós discutirmos, lá em Hebreus 11:6 fala que para agradar a Deus tem que ter fé. Né? É impossível, é impossível agradar a Deus sem fé. Até para agradar a Deus nós temos que ter fé. E só para o pessoal acompanhar, como nós fizemos semana passada,
eu sugeri um tema para o pastor José, né? E ele prontamente aceitou o tema, e é sobre o tema que nós vamos discutir. Porque nada melhor para falar de fé do que falar daquele que é tido até hoje como o pai, né? O pai da fé. O pai Abraão. Então, nosso texto está lá em Gênesis 22. Quem quiser acompanhar. E nós vamos lendo aqui e vamos discutindo sobre esse tema. Por quê? Porque esse é um texto bem conhecido, não tem um cristão, eu acho que até os ateus, não tem ninguém que não tenha ouvido falar de Abraão, ouvido falar da história, e ouvido falar dessa história que nós vamos falar agora, que é uma história muito conhecida. Mas nós ainda tendemos a ler a Bíblia como um livro de história, né, pastor? Como apenas um livro de histórias. E esse é o grande problema que nós temos. Quem tem fé não pode olhar para a Bíblia como um livro de história. Não pode. E eu vou ler agora o texto. Não tem condições. Então eu vou ler o texto e nós vamos falar um pouco sobre esse texto. A partir do verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá, pessoal? Na Bíblia, linguagem de hoje. Ok, eu também estou acompanhando aqui, mas... Tá. E ele respondeu: estou aqui. Verso 2. Então disse Deus: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, e preste atenção que a Bíblia ela é muito específica, as vírgulas, as palavras não são à toa, né? A quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Para ser bem direto mesmo. Queime o seu filho. Né? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos. No terceiro dia, Abraão viu de longe o lugar. Então disse aos empregados: fiquem com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai, respondeu Abraão, o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha, temos o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar em que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha, e em cima dele amarrou Isaque e colocou sobre o altar, e em cima da lenha. Em seguida, verso 10, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Verso 13, Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso, até hoje, o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que for preciso. Muito bem. Muito bem. Pastor José. Parta aqui? Olha, a palavra que eu quero sublinhar no começo aqui do nosso bate-papo é o Senhor, nas versões mais conhecidas, né? Na versão da linguagem de hoje, o Senhor vai prover, o Senhor proverá, né? Eu acho que essa palavra, sendo sublinhada dentro dessa nossa discussão, ela é ponto de partida, né? Por acaso o pessoal pensar, fosse recortar qualquer coisa da nossa fala aqui, eu acho que essa palavra é importante. Essa fala, essa constatação de Abraão diante do seu desafio, diante do seu dilema, o Senhor proverá. Eu acho que essa fala, ela é uma constatação de fé. Porque olha para Deus e conclui que Deus é provedor. Deus é quem nos auxilia nos momentos em que respostas
não são possíveis. Porque é interessante, Marcelo, e você que nos acompanha, que de fato o momento era dramático para Abraão. Era dramático. Assim como é dramático a situação que a gente está vivendo. A gente liga o jornal, como você falou, enfrentamos dias difíceis, e acredito que crer na providência divina é fundamental para dar passos adiante, para investir, para continuar enfrentando a vida. Dentro dessa perspectiva, a fé é fundamental. Mas é interessante que Abraão ele não questiona. Deus dá uma missão para ele, ele não questiona. Ele vai, faz. Pastor, ele não... Contextualizando o tempo, voltando um pouco para trás, Abraão não tinha filhos, Sara não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos. Deus promete dar a ele uma grande nação. Olha como é tudo muito complexo. Chama ele para fora de uma tenda, né? Lá em Gênesis 12. Chama ele para fora de uma tenda, vou te construir uma grande nação. E o menino quer passar aí a grande nação, Deus manda queimar. Né? Então, assim, manda queimar. Deve ser um negócio muito doido na cabeça de Abraão. Boa. E outra coisa que eu achei interessante. Eu vou lhe fazer um elogio. Vou lhe fazer um elogio. E outra coisa que eu achei interessante que quando a gente fala sobre Isaac, e eu falo por mim, porque durante muito tempo, quando você falava Abraão levando Isaac para o altar, na minha cabeça, Isaac era uma criança. E Isaac tinha 33 anos, era um homem. Então, era um jovem já. O apego do pai e da mãe com esse menino. Era um apego muito grande. Era um apego muito grande, era amor grande. E Deus fala aqui, o seu único filho, a quem você ama tanto. Ama. Ou seja, para Abraão, ele nutria sentimentos óbvios de pai para um filho. E esse questionamento, quando eu falei aqui, vou te elogiar, um grande pai da igreja, ele fala, mas como é que pode Deus fazer um negócio desse? É um contrassenso. Deus está militando contra a própria promessa que acabou de firmar com Abraão. Que contrassenso. Né? Então, assim, é interessante que, assim, a dinâmica do que acontece com Abraão, ela também, vez por outra, acontece na nossa vida. Na verdade, a vida como um todo, ela, às vezes, descortina momentos desafiadores, em que a nossa fé, a nossa convicção, ela é provada, ela é testada. Abraão foi um homem que teve a fé testada. Não sem razão, ele é conhecido como esse pai da fé. Porque imagina, num tempo em que não se tinha nenhum registro, em um tempo em que só uma voz chegou para ele, Abraão, sai daí de onde você está, bora ali, vamos ali. E ele foi. E ele foi acreditando, e ele teve a fé dele testada em muitos momentos. Eu poderia citar aqui o tempo na hora de ir para Sodoma ou não escolher as riquezas, foi para outra região. Assim, a fé desse homem foi testada. E essa cena que nós acabamos de ler é o grande ápice, né, das provas e das situações que Abraão enfrenta. E ele se depara com um pedido assim absurdo de Deus. Absurdo. Ele entrega, mas só que ele não questiona. Ele não tem explicações por que Deus fez, porque geralmente quando a gente enfrenta um desafio, mas é a nossa primeira pergunta, Deus, por quê? Por quê? Por que tudo isso? Por que tudo isso? E é interessante que esse homem não faz perguntas, ele vai, faz, e segue nessa direção. E isso é o mais impressionante. Uma fé absurda. Uma confiança. E olha o que ele fala. Quando ele é questionado por Isaac, qual é a confiança dele? Deus proverá. E uma coisa que eu aprendo também... Mas só que isso tudo, ele não deixa de caminhar para frente. Não deixa de caminhar para frente. E ainda com uma coisa que eu aprendo também no começo da história, porque ele teve a visão, Deus falou para ele a visão, e ele não acordou Sara. Ele não acordou Sara, ele pegou, e a Bíblia fala, ele não acordou Sara, ele não disse para Sara. E uma coisa, eu aprendo uma coisa bem interessante, pastor. E eu tenho quando eu falo que eu aprendo, porque depois que eu aprendi, eu mudei isso em minha vida, que é, muitas vezes, o sonho que Deus me dá, a visão que Deus me dá, não é para compartilhar com ninguém. Não é o momento de compartilhar com ninguém. Eu vou lá e faço.
E às vezes eu compartilho dos meus sonhos, eu compartilho das minhas histórias, eu compartilho dos meus anseios, do que Deus coloca no meu coração, e eu estrago tudo. Porque eu compartilho muitas vezes com pessoas erradas, pessoas que não eram para saber, porque senão elas também tinham visto, tinham tido a visão, ou tinham tido direcionamento. Acabam botando água aí na coloca a fervura. pessoa. E Abraão não falou. Eu acredito que por isso também, e com isso eu aprendo. Primeiro porque desespero de uma mãe. Como é que seria essa mãe sabendo que ele ia atrapalhar, talvez ela atrapalhasse todos os planos de Deus na vida de Abraão. Talvez hoje ele não seria chamado pai da fé. Com certeza não. Porque esse foi o grande... Olha, eu posso até colocar uma coisa. Olha, a outra, voltando um pouquinho atrás, se a gente for olhar para um conselho de Sara para Abraão em relação à promessa que Deus faz para ele, ela dá um passo que, olha, não é Ismael, é Isaac. Então, talvez tivesse ele na memória essa questão, mas algo também pontuo, é que quando ele recebe essa ordem de Deus, ele vai direto. Ele faz, João. Ele não deixa a vida, as circunstâncias, criar mais obstáculos, né? Além dos que eram possíveis, né? É algo, né? Então, quando a gente olha para a história de Abraão, dentro dessa perspectiva da fé em tempos de crise, o exemplo dele é fundamental, porque ele não se prende a tentar questionar. A vida não para ele buscar resposta. Não, ele vai caminhar, ele caminha para frente. A vida dele não paralisa, entende? Sim. A vida dele não para diante do problema. Nem se reclama, diante da situação. Não, ele continua a investir. E quando questionado a respeito do que vai fazer, diz, olha, ele fala para os seus moços, né? Fala para os seus trabalhadores, ó, fiquem aqui e me esperem. Eu e ele vamos... A viagem durou 3 dias, 80 quilômetros. Exatamente. 3 dias, daqui no Lago da Pedra. Exatamente. 3 dias com o jumento. Esse menino, agoníaco, cada minuto que passava, ia chegando. Você imagina? Ia chegando e se aproximando da hora. E talvez... Você começa a fazer assim, não... A gente começa a fazer a cena. Paulo Luquinha... Imagina, e talvez ele esperando, e aqui a gente entra numa questão fundamental, dentro das crises, dentro dos desafios que a gente espera. Deus proveu para Abraão, talvez a gente possa questionar, mas Deus não podia, já viu, Deus sabe todas as coisas, por que quando Abraão botou o pé no caminho, Deus ali já não interviu, né? Por que Deus não interviu na história? Já que houve esse tempo todo até chegar ao local do sacrifício. Na verdade, Deus não agiu, e a Bíblia assim nos faz entender, nem atrasado e nem fora de hora, né? E nem muito cedo. Ele agiu na hora certa. E algo que é fundamental para nós, que estamos discutindo e conversando sobre esse tema, é que Deus, assim como fez no passado, na vida de Abraão, essa reflexão sobre a vida dele também é o colocar da fé nessa mesma segurança. Quando afirmei que a nossa fé se baseia no registro bíblico, na convicção de verdade que esses homens que registraram tiveram, nós devemos também colocar a nossa convicção na certeza que, assim como Deus fez com Abraão e agiu no tempo propício, também vai agir na nossa vida, nas situações de limite que a gente vai enfrentar. E o grande problema é como nós vamos lidar com esses 3 dias. Entendeu? É como nós vamos lidar com esses 3 dias aí na nossa vida. O que Abraão nos ensina é continue indo para frente. Continue caminhando para frente. Não volte. Vá adiante. Vá adiante. E eu aprendo, pastor, que Deus ele nunca quis Isaac. Nunca quis Isaac. Não tem interesse em Isaac. Não deu Isaac, filho da promessa. Deus nunca quis Isaac. Só que algo incomodava Deus. Né? E o que incomodava Deus era esse apego de Abraão por Isaac. Talvez Isaac estivesse tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. Nós sabemos que Deus é muito ciumento conosco, né?
Eu sei que Deus morre de ciúme de mim. Uhum. Eu sei que ele morre de ciúme de mim, né? Por todos, mas eu sou predileto, sim. Eu sei que ele morre de ciúme de mim, isso eu tenho certeza. Quando eu sinto ciúme dele, eu me ajeito. Porque eu sinto que ele é assim. Uhum. E eu acredito que o amor de Isaac, e essa passagem não está aqui no verso 2 à toa, né? A quem você tanto ama. Eu acredito que estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. E Abraão disse, agora eu vou fazer um teste final contigo mesmo. Como eu disse, quero fazer uma grande nação e vou fazer teu nome conhecido. Tanto é que nós estamos falando aqui em 2020 dele, né? Tornou mesmo o nome dele conhecido. Eu vou fazer um teste final contigo. Eu quero saber até onde vai o teu amor por Isaac. Se o teu amor por Isaac é maior do que a obediência que tu tens a mim. Né? E foi isso. E Abraão cumpriu bem direitinho o que eu tinha que fazer. É verdade. É verdade. É uma grande provação. É uma grande provação. Né? E qual é o desejo de Deus? É que Abraão saísse dela aprovado, né? Como saiu. Como saiu. E, de fato, Marcílio, Deus queria saber onde é que estava o tesouro aí de Abraão. Pronto. Onde é que ele estava guardando o tesouro dele? Onde estava o teu tesouro? Pastor, e aonde está? A pergunta é, aonde está o nosso tesouro? Esse é o que... Porque a gente pensa, muitas vezes, que adoração, adorar imagens, adorar outras coisas, é cultos a outros deuses. Não é. Né? Muitas vezes nós estamos dando mais lugar a pessoas, a coisas, do que ao próprio Deus. Às vezes nós não temos uma imagem postada dentro da nossa casa, né? Uma imagem de escultura, como o mandamento, mas temos algo que nós somos mais apegados. Um carro, uma casa, né? Um cavalo, que é um Deus para a pessoa. Aí, às vezes, não cai a ficha que é, mas quantas coisas você vai deixar de fazer para Deus por causa daquele objeto? Né? E nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós. Sim. Falando de nós. Eu acho que é dentro desse contexto, fundamentalmente, que nós encontramos esses desafios. Porque não dá para esperar lá fora, ou talvez de quem não se lance a uma instrução bíblica e uma construção de fé que seja bíblica, não há como exigir dessas pessoas, de fato, esse tipo de convicção, né? E olhar para a igreja, de fato, quem de fato se espera que compreendesse, a gente esbarra, vez por outra, com essas situações. E, às vezes, muitas vezes. Então, quando Jesus, por exemplo, e essa fala não é nossa, né? É Jesus que fala isso, né? Que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. De fato, a gente olha para a Bíblia Sagrada e a Bíblia vai pontuar muito claramente que o paradigma de felicidade é Deus. O sentido da vida do ser humano é Deus. A vida eterna significa se relacionar com Deus. Então, a vida, ela só faz sentido com Deus. Eu gosto, Marcílio, eu quero pontuar o que eu falei domingo na nossa transmissão do culto. Eu gosto de uma frase de um teólogo, também escritor, muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia, né? Que é C.S. Lewis. E ele diz assim, rapaz, eu creio em Deus como eu creio no sol. Como eu creio no sol. Eu não creio no sol só porque eu vejo. Mas vendo ele, mas crendo que ele existe, eu consigo enxergar também todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Ou seja, crer em Deus, se relacionar com Deus, faz a gente entender todo o resto. Todo o resto. Então, é essa compreensão. Então, aí a gente ficaria muito tempo aqui, se a gente fosse para Paulo, para você perceber o que Paulo enxergou, o que Paulo viu de mundo. Então, tudo isso é fundamental. E o que a Bíblia coloca, só para pontuar, é que Deus é o nosso tesouro. Deus é o nosso tesouro. Deus é o nosso tesouro. E eu vou afirmar algo que às vezes pode soar até estranho para alguns ouvidos, né? Pode soar até estranho. Eu não tenho vontade de ir para o céu pelo céu. Entende? Sim. Não é pelo que o céu é porque quem está no céu é Deus. Entendeu? O desejo, o prazer, o céu só tem sentido com Deus.
Entende? Porque é ele, absolutamente. Então, assim, para o enfrentamento de crise, crer em Deus faz toda a diferença. E esse momento que nós vivemos, pastor, ele é muito parecido com o momento de Abraão. É muito Sim, parecido. sim, Essa sim, pandemia é muito sim. parecida com esse momento crucial da vida de Abraão. Né? Porque onde está o nosso tesouro? Tem muita gente que tem refletido. Esses dias em casa foi para reflexão mesmo. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam o seu tesouro. Muitas pessoas perderam o seu tesouro, que não era o que a Bíblia fala que é o que seria o certo. Entendeu? Muitas pessoas perderam o seu tesouro. Porque Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Deus não tem problema Não. nenhum com dinheiro. Ele é que fez. Deixa eu só abrir um parênteses, só um parênteses. Para você entender tanto que Deus não tem problema nenhum com dinheiro, lá na Bíblia Sagrada, lá no Apocalipse, está escrito o seguinte, que as ruas serão de ouro, né? Sim. De ouro. Ou seja, algo que para nós a gente se mata para ter, lá no céu a gente vai pisar. Ou seja, a noção de valor para Deus é totalmente diferente. Pode continuar E aí. esse negócio de dinheiro é interessante, fugindo e continuando no mesmo tema, né? Eu estava lendo essa semana e procurando muito sobre. Porque a gente não fala muito sobre estabilidade, né? Estabilidade, vou estudar, vou passar no curso para ter estabilidade, para ter estabilidade. E, pastor, eu não achei na Bíblia, em lugar nenhum, falando em estabilidade. A Bíblia não fala em estabilidade, a Bíblia só fala em prosperidade. Ela não toca em estabilidade. Entendeu? Porque é muito pouco para Deus. Uma pessoa estável é pouco para Deus. Deus quer nós próximos, Deus quer nós comer o melhor da terra. Entendeu? Aí, Marcelo, mas é bom mesmo ser um funcionário público e tal. Eu defendo quem quer ser, não tem problema nenhum. Agora, essa também pandemia vem mostrar que não existe estabilidade. Porque a qualquer momento pode se acabar tudo. Na Venezuela, 40% das pessoas eram funcionárias públicas, federais. Sim. Estão ganhando um salário lá de R$ 5. Entendeu? Estável. Estável. Funcionário federal. Estabilidade. Estou só dando um exemplo que na Bíblia não fala em estabilidade. Na Bíblia fala só em prosperidade. Deus sempre quer algo mais para nós. Mas isso já é um tema que nós vamos discutir em outra live. Tá bom. Voltando para Abraão. Tá bom. Então, assim, Pois é. esse Deus, principalmente o Deus Mamon, né? Quando a Bíblia reconhece, né, uma entidade, chama ela de Deus, é porque o negócio é forte, né, pastor? E chama Mamon de Deus. Pois é. E assim, quando Jesus fala Mamon, né? Mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Exatamente. Em nenhum lugar. Quando é para entrar nesse nível aí, é porque é forte. É perigoso, perigoso. Muito perigoso. Forte. Muito perigoso. Porque, porque assim como você mencionou, Deus não aceita rivais, né? Deus não aceita rivais. Não aceita rivais. Então, tudo que, de certa forma, rivaliza com ele que seja anátema, né? Que seja profundamente aí descartado. É interessante que há uma afirmação que eu acho sensacional, que qual é o contrário da fé, né? O contrário da fé, ela não é a dúvida, que todo mundo talvez possa questionar ou possa pensar logo. É a idolatria. É a idolatria. Isso do ponto de vista bíblico, né? Porque do ponto de vista bíblico, só existe um Deus. Isso é algo sancionado. Não há outro questionamento. Então, qual é o contrário desta fé? É adorar outra coisa. Adorar outra coisa. Não é nem ter perguntas para Deus mesmo, porque Abraão não tem apresentado nenhuma. Mas de fato, adorar qualquer outra coisa. Por isso que a gente olha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e vê o perigo da gente correr para esse caminho aí. E como você bem falou, a gente pode tornar um ídolo qualquer coisa. Qualquer coisa. E esse é o pior, pastor. É inconsciente. Você não cai a ficha, Exato. né? Do que um exemplo prático. Assim, eu tenho que falar de mim mesmo. Eu não lembro de ter perdido uma corrida de Ayrton Senna, entendeu? Na hora da escola bíblica dominical, entendeu? Sim. Pastor, eu não lembro de ter perdido uma corrida. Eu era louco pelo cara, eu amava a Fórmula 1, entendeu? Pelo cara e tal. E aí, queira ou não queira, ele estava tomando um lugar no meu coração. Porque naquele momento eu não estava na igreja, aprendendo a palavra e tudo.
né, para poder depois falar para alguém, não falar besteira, e estava ali em frente a uma TV com um ídolo. Né? Ah, não, é besteira, é só um esporte. É ídolo. Se tomou o lugar, se tirou, né, o teu tempo de estar servindo a Deus, de estar fazendo algo do propósito dele que tem para ti aqui na terra, é ídolo. É ídolo, seja o que for. Marcelo, imagina aí se o Abraão esperasse para ir assistir a primeira corrida, né? Pois é. Imagina só o que tinha acontecido. Verdade. Ó, Verdade. e assim, nesse tempo de limite que a gente está vivendo, no nosso presente tempo, a gente aprende algumas lições, né? Sim. Primeiro, que é muito fácil para Deus mudar toda uma situação, né? Uhum. E destronar um monte de ídolo do coração de muita gente, ou tirar os ídolos da frente dos olhos de muita gente. Verdade. Não? Uma coisa muito pequena, um vírus comparado a todo mundo, Sim. é algo muito simples, né? Mas está todo mundo aí, todo mundo aí preocupado, né? E muitos vivendo as consequências do que ele tem causado aí na economia, na saúde pública. E aí a gente tem percebido que de fato, nós seres humanos, fiando a nossa confiança em qualquer outro ídolo que não seja no Deus verdadeiro em quem nós devemos depositar nossa fé, nós estamos muito vulneráveis. Verdade. Muito vulneráveis. Muito vulnerável. Muito vulneráveis. Então, assim, para o enfrentamento, e aqui pontuando o nosso tema, para o enfrentamento para tempos difíceis, de fé, em meio à crise, é necessário que a sua fé esteja depositada no lugar correto. No lugar correto. No Deus verdadeiro. Eu acredito, pastor, também que nós vivemos tempo de realinhamento também, né? Tempo de sentar em tudo. Nos negócios, na família, né? No trabalho, no network, nas amizades, nos relacionamentos que você tem, seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja com os seus vizinhos, amigos, com seus familiares. Então, esse tempo é um tempo perfeito. Na nossa geração é a primeira vez que houve essa parada. Houve uma parada para esse alinhamento. E a igreja tem que entender. Nós temos que entender, né, que ele é necessário e que nós possamos sair muito maiores, né? Muito mais forte, uma carnadura bem mais forte, né? Porque é uma ótima opção. Exato. E olhando para a história, nenhum desafio que tenha sido dado à igreja na história, em todas as ocorrências, a igreja se tornou mais forte. A igreja conviveu com perseguições, com desafios, com problemas ao longo da história. Isso nunca foi um problema para a igreja, muito pelo contrário. Eu também faço dessas suas palavras também uma oração, para que as pessoas se despertem e compreendam que nós temos uma oportunidade enorme diante de Deus para sairmos ainda mais fortes, porque eu não tenho dúvida, o que vai vencer esse desafio todo, que vai romper todas essas situações, é a fé. É a fé. É essa busca a Deus. Olha, se a gente olhar para a história, se pensou o seguinte, os entendidos, né, do século XX, dizendo que a fé ia acabar, conforme o tempo fosse avançando, o pessoal fosse compreendendo o mundo e tal, de que a fé ia acabar. Mas se aumenta a credulidade, a gente pode questionar aonde está afirmada essa credulidade, mas muito mais se afirma essa realidade. Então, agora, com essa parada, muito mais evidenciando a nossa vulnerabilidade, a necessidade da gente apoiar a nossa vida na fé verdadeira, na fé bíblica, que nós temos, como a gente tem afirmado aqui, para que, de fato, a gente possa gozar de todo o bem que esse Deus da promessa da Abraão, promessa a nós, tem a nos dar, tem a nos abençoar. Verdade. É algo maravilhoso. E trazendo, pastor, a gente não pode deixar de falar porque houve um sacrifício, né? Sim, houve um sacrifício. Sim. O sacrifício foi concluído, né? Não foi a morte. Não foi a morte de Isaac, mas houve um sacrifício.
Isso, Uhum. toda a viagem, desde a Houve um hora do sacrifício. sonho até vai dos 3 dias. Ali foi Ela começou depois que Deus terminou a fala. exatamente. E Sacrifício, o que é que eu exatamente. entendo, pastor? O que é que eu trago para a minha vida esse sacrifício? Hum. Que não existe sacrifício real que não haja sentimento de perda. Em tudo. E agora eu estou abrangendo para tudo. Não tem quando você vai dar uma oferta na igreja, que você mete a mão no bolso, tira a caixa, passa pela de 100, vai pela de 50, parece um jogo, passa pela de 100, vai pela de 50, vai pela de 20, vai pela de 10, sai de 5, pega a de 2. O R$2, estou só simbolizando, não é sacrifício. O 100 é. Porque quando eu entregar aquele 100, no meu coração ainda vai gerar um pouquinho, sabe de quê? De sentimento de perda. Rapaz, com esses 100, eu poderia ter pago uma conta. Com esses 100, eu poderia... Entendeu? E foi isso que gerou no coração de Abraão. E era gerando sentimento de perda. Eu vou perder meu filho. Era um sentimento de perda. Eu vou perder, mas eu vou sacrificar. Porque Deus mandou. Entendeu? Então isso aí eu trago para a minha vida e tudo. Se não gerar sentimento de perda, não é oferta. É apenas uma doação. Até o Diomedes briga com o Diomedes diz. Tem que gerar. Você tem que sentir assim, que eu perdi algo. Aí depois cai a ficha, não. Fez o negócio certo. A gente volta ao mesmo ponto, né? É essa noção de tesouro, né? Essa noção de tesouro. O que é mais valioso para você, né? Essa é uma... a gente volta a essa questão, né? E quando a gente enxerga a vida do jeito certo, quando a gente enxerga tudo mesmo dentro da perspectiva de Deus, como a gente acabou de mencionar aqui, que a escala de valores de Deus é invertida em relação à nossa, aí torna-se tudo mais fácil, né? A gente olha para o sacrifício de Abraão, é óbvio que a gente não pode duvidar enquanto ele o que dentro dele ocorreu. A gente não tem esse registro que ocorreu dentro dele, de como ele pensou, né? Mas o óbvio, a gente pensa o óbvio. Claro. A gente pensa o óbvio. Principalmente quem é pai. Pois é, porque eu sou pai, você é pai, e Abraão era gente. Abraão não era um anjo. Abraão era gente. O que torna o que nós estamos narrando ainda mais possível. Ele não era alguém, um super-homem. Não era um super-homem. Era alguém, carne e osso como a gente, e que confiou. E que depositou em Deus sua confiança e foi. Obedeceu. Mesmo que o sangue desse na canela. Ele obedeceu. Então, assim, naquela hora, a gente pode aqui conjecturar. Abraão não ouviu a voz do não faça dentro do seu coração. Ele não ouviu as suas razões. Porque aí, quando a gente não quer obedecer, a gente vai criando os nossos mecanismos. Não vou fazer por causa disso, isso aqui. E aí a gente vai criando os argumentos. Não agiu. Ele confiou na palavra. Então, por que Abraão é o pai da fé? Confiou na palavra de Deus. Ou seja, não é uma fé no vazio. Não, eu tenho uma ordem. Eu estou ouvindo algo. Deus está falando comigo. A minha confiança não é produto da minha imaginação. Não, eu estou confiando nessa palavra. Estou confiando. Então, fé é depositar essa confiança. O que é fundamental, por exemplo, a gente está aqui diante desse desafio, desse tempo, e aí você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Perdi a empresa, perdi o meu negócio, e agora, seja lá o que for. E a primeira coisa que a gente tem que lançar fora é o medo. É o pânico. O medo não é divino. Não. O medo paralisa, né? O medo nessa perspectiva mais olhado pelo pânico, né? Em relação à perda, ele paralisa, ele vai estagnar você, né? Não faz você olhar para frente. Por exemplo, um grande exemplo de fé é o que está escrito, por exemplo, no Salmo 126, quando o Senhor trouxe de volta, né, para os cativos de Sião. Ele olha para o passado e vê Deus isso no momento, uma situação de momento, né? Pô, Senhor, restaura a nossa sorte de novo. Restaura a nossa sorte. E aí ele pede isso, ele diz, olha, vou plantar
vou depositar a semente e lá na frente, mesmo que seja chorando aqui depositando a semente, eu vou terminar colhendo os meus peixes. Eu vou terminar. Por quê? Porque ele sabe quem tem Cristo. Ou seja, a fé desse homem não é no nada. Ele tem convicções que fazem ele apostar. E é fundamental. E um outro texto bíblico, também olhando para isso, é quando os discípulos estão no meio de uma tempestade, né, Marcelo? E aí Jesus vem lá, andando sobre as águas. Aí se apavoram, é um fantasma, enchem-se de medo. Aí quando se dão conta que é Jesus, aí Pedro, Senhor, deixa aí te encontrar aí. Aí o que Jesus fala? Dá a palavra de ordem. Vem. Simples assim. Qual é a posição de Pedro? Só ir. Ele já deu a palavra, confia nessa palavra, vai. Verdade. Vai. Verdade. E aí é incrível que ele dá alguns passos, e é isso que eu acho incrível. Ele consegue dar alguns passos, mas de repente diz o texto que ele olha para um lado, olha para o outro, olha para os problemas, olha para os desafios e começa a afundar. Ele nem mesmo se deu conta que conseguiu dar passos. Aí, a pergunta que eu me faço, aí Jesus, ele afunda, Jesus acode ele, e aí Jesus chega com uma palavra que às vezes me bota contra a parede. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Meu Deus, depois dele foi o único que deu passos na água, homem de pequena fé. Aí a gente pode questionar, será se Pedro duvidou do poder de Jesus? Não. De certa forma, não. Ele só tirou o foco do lugar correto e aí os seus olhos seu coração se deixaram invadir pelos problemas, pelos desafios, e aí ele afundou. Talvez ele não acreditou nele mesmo. Né? Não conseguiu acreditar que o poder de Deus nele pode agir, que Deus pode fazer na vida dele. Talvez ele começou, não, eu não sou capaz de vencer esse mar, não sou capaz de vencer esse desafio. E uma coisa fundamental para nós aqui, que nós estamos falando sobre isso, fé em tempos de crise, é acredite. O poder de Deus é capaz de transformar, de agir na sua vida, de transformar a sua história, de fazer você andar sobre esse mar revolto. E o senhor para Deus o senhor tocou o nome de Pedro, e é muito interessante, né, quando você fala nisso, porque eu sempre costumo dizer, e no começo da nossa live eu falei isso, eu falo isso direto, a gente tem a mania de ter a Bíblia Sagrada como livro de história. A gente lê as histórias, né? Ah, o mar abriu. Ah, legal, o mar abriu. Meu filho, o mar abriu. Ah, o mar abriu. Né? Que mito bonito, né? Como se fosse outro Deus. Né? E esse mesmo Deus, e Pedro é um exemplo bacana, porque de pessoas que perdem o foco da coisa, de que lá na Santa Ceia, na última ceia, quando Jesus falou que tudo queria acontecer, né? E Pedro disse, aqui não vai acontecer, não, você vê, aqui ninguém tem que anunciou e tal. Diz, fica quietinho aí, que antes que o galo cante, tu vai me negar só 3 vezes, né? Só para te ver como é que tu tá. Depois Jesus subiu lá pro Getsemane, pediu para eles ficarem acordados, né? Voltou, dormiu. Mesmo Pedro lá de novo, né? Entendeu? Então, assim, a grande diferença, pastor, do que a gente ouve, e eu faço sempre uma analogia de que a gente assiste o culto, né? Vai para a igreja e sai, né? A gente sai. O galo, né? O galo cantar. Negando 3 vezes. Tamo aí. Antes da quarta-feira. E assim, foi você tocou uma na coisa. quarta-feira eu tô com Covid. Aí acaba. Você tocou numa coisa, num ponto que me fez lembrar uma coisa. É interessante, porque, por exemplo, a gente olhou para Abraão, estamos olhando para Abraão, estamos falando sobre esse assunto da fé em tempos de crise, e por exemplo, lá em Hebreus 11, né, nós temos a galeria dos heróis da fé. A galeria. E Abraão é essa pessoa. Tem outros, tem Enoque, tem Abel, tem outro, tem Noé, tantos outros que pela fé. Imagina Noé, para construir uma arca durante tantos anos. Então é doido. Sem nunca ter chovido. Pois
Não é que Mas vamos lá. chovia e foi dito que vai chover, não. Nunca tinha chovido. A água brotava. Nunca. O que que acontece? O que que acontece? Seja esse. E todos os outros da lista, eles foram o que foram porque confiaram. Ou seja, eles seguiram um caminho, gostaram, investiram, fizeram, caminharam. Assim, eu tenho muito respeito por esse texto de Hebreus 11, né? 1:3, que você leu, que a fé é o firme fundamento das coisas, e do jeito que está aí na nossa versão linguagem de hoje, né? Mas para mim, a fala de Paulo, né, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, rapaz, vem no meu coração como uma bomba, porque se eu pudesse explicar, Marcílio, o que é fé de maneira simples mesmo, o entendimento de todo mundo, a fé em Deus, a fé bíblica nos faz enfrentar a vida sem medo, sem medo. Essa situação, essa situação não conhece meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, essa situação toda, isso aqui não é. Se for para o dicionário e ver o significado de tudo, é tudo, viu? Eu já fui um dia desse. É tudo. Tudo posso. Então, assim, essa convicção. Tem um autor um teólogo chamado Rob Bell, né? E que ele vai dizer o seguinte, que, olha, ele vai tentar explicar o que é fé, ele vai dizer o seguinte, olha, fé, rapaz, é mais ou menos o seguinte, é você acreditar que Deus acredita em você. Que Deus acredita em você, que Deus... eu acho engraçado essa afirmação, porque, de certa forma, a gente não faz questionamento, a gente anda para frente. Então, a fé nos faz andar para frente, em busca da promessa de Deus, da certeza dessa promessa. A gente não pede explicações, não porque as explicações não existam, não porque não seja inteligível, não porque não seja possível. É possível compreender. A nossa fé, ela é inteligível, ela parte de um ponto, ela tem fundamentos, e é justamente esses fundamentos que nos fazem acreditar na frente, para o futuro, nos faz andar. Então, assim, para enfrentar tempos de crise, é necessário que a gente venha nutrir dentro do nosso coração justamente esse posicionamento. Essa mesma fé que uma parte da ciência quer tanto provar que não existe, quanto mais ela tenta, mais ela prova que existe. Mais ela prova. E assim, porque assim, para a ciência, Deus nunca vai ser capturado pela ciência, né? Nunca. Porque é até irracional como a criatura sondar, conseguir deter o Criador, né? É algo assim. É como se o nosso celular que dissesse, agora eu te domino. Se bem que algumas vidas domina mesmo, mas... Olha, só faltam 5 minutinhos para acabar, uma pena. Pronto, verdade. Tá ótimo, vamos marcar outras. E eu quero, para a gente finalizar, eu vou ler um texto, né, da palavra de Deus para esse tempo, né? E aí o senhor pode fazer as suas considerações finais depois que eu terminar de ler. É Salmo 91, né? Salmo 91. Se você não leu pelo amor, leia pela dor. Mas você tem que ler o Salmo 91. Ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para quem está procurando um lugar para descansar, é um bom lugar. Tá? Excelente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí ele vem, por dia de hoje, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. É para hoje, é para amanhã, sexta-feira. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso é para amanhã. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal
te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, traduzindo a tua casa, porque os anjos do Senhor dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. E o 12 diz, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcanharás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei e retiro alto, porque conheceu o meu nome, pastor. Dormir depois do negócio desse aqui é bom demais. É bom demais. Esse aí e Deus é um bom lugar de descanso, né? Não tem lugar melhor, né? Eu fico pensando que quem tem fé pode mais coisas que não tem fé. Né? Pode. Até os próprios médicos nesse enfrentamento entendem que aqueles que acreditam em Deus, colocam a sua confiança em Deus, têm uma imunidade maior, consegue sobreviver, dar mais passos na resolução do seu problema do que outros que não. Algo que também quero pontuar, e aqui fazer as minhas considerações finais aqui nesses minutos que restam. Pronto. É que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Não é lá no céu, todo dia. Todo dia. Então, para você que está se perguntando aí o que fazer e como fazer, descanse nessa palavra. Jesus está com você. Toca o barco, meu irmão. Caminha, acredite. Camina para frente, dê passos, invista, corra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, faça desse momento palco para agradar ao Senhor. Faça da sua vida o lugar onde Deus vai fazer milagres e para a sua glória. Eu acredito que muito nisso e é nessa convicção que a gente deve caminhar. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mas, rapaz, estamos aqui à disposição. Eu quero agradecer a todos que estavam acompanhando nossa live. Eu espero que nós tenhamos passado a mensagem, né? Falamos de Bíblia, né? Falamos do que acreditamos, que é a palavra de Deus Altíssimo, né? Aqui nós não expressamos nossas opiniões. Nós não temos opiniões, né, pastor? Depois que nós ficamos aqui, nós entendemos que nós não temos opiniões. As nossas opiniões já foram capturadas. Totalmente. Tá? Então, agradeço, pastor, pelo seu tempo. Obrigado. Eu notei muita coisa que o senhor falou aqui. E pedir a Deus, quero que o senhor encerre orando. Nós temos aí uns 30 segundos, um minuto. E o senhor encerre orando, abençoando todos os que estão na live, todos que não estão, todos que entraram e saíram. Que Deus possa estar abençoando sua casa, sua família, seus negócios, né? E guardando a mente e o coração de todos. Amém. Vamos lá. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento aqui. Peça a tua bênção para todos aqueles que talvez estejam pensando nos desafios, que os olhos dessas pessoas estejam centrados em ti, na confiança de que em ti mora toda a paz e toda a certeza, a convicção, força para enfrentar qualquer desafio e também a segurança de que novos dias vão aparecer, de que o choro vai se transformar em alegria, de que sim, o Senhor é a confiança que a gente precisa para dar passos para frente. Que assim essa pessoa possa crer. Muito obrigado por esse momento. Abençoe, Senhor, a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Até mais. O pastor Valdenir, lá de Lima Campos, grande amigo, vai estar aqui conosco também para a gente falar um pouco sobre a palavra de Deus, tá? Uma boa noite a todos e Deus abençoe. Boa noite, Marcelo. Deus abençoe. Até mais.